Olá, tudo bem? Vamos ver os pronomes demonstrativos. Esse vai ser bem fácil para você entender. Então, os pronomes demonstrativos são aqueles que situam um objeto e se relaciona às pessoas do discurso. A primeira pessoa, a segunda pessoa ou a terceira. E também situa os objetos no espaço e no tempo. Vamos ver. Esses são os pronomes demonstrativos. Mas deixa eu explicar o uso formal, que existe o pronome este, esse, aquele. Então, um aviso. Os ouvintes confundem muito esses pronomes. Na hora de falar, eles não usam o pronome este. Só usam esse. Mas é uma conversa informal. E agora eu vou explicar para vocês a maneira formal. Quando é que usa este e quando é que usa esse. Porque eles são usados de forma diferente. Também, na hora de escrever, é importante você usar este e esse, porque vai ajudar no entendimento. Certo? Então, vamos lá. Então, o pronome este ou esta, ele é usado para se referir a uma coisa que está próximo de quem fala. Também é usado para falar do presente. Ou quando eu vou me referir a algo que eu ainda não falei, que vai ser citado mais adiante. Aí eu uso o pronome este, esta ou este. Certo? No singular ou no plural. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo a caneta? Essa que tá de blusa amarela é quem está falando. E a caneta está próximo dela. Então, ela vai usar o pronome esta. Aqui, ó, minha caneta. Esta caneta é minha. Então, sou eu que estou falando e o objeto está próximo a mim. Então, eu vou usar o esta. Caneta, esta porque está no feminino. Outro exemplo. Eu falando, olha, eu moro nesta casa. Eu vou usar nesta com T, porque eu estou próximo à casa. Esse N aqui significa a junção da palavra em mais esta. E elas se juntam e formam nesta. O significado é igual. E tem a ver com um lugar. Então, eu moro nesta casa. Está perto de mim. Certo? Vamos outro exemplo. Veja essa frase, ó.
Gosto mais. Tem o cachorro, tem o gato. Mas eu vou falar. Gosto mais de cães do que de gatos. Mas, veja só aqui o pronome. Acho estes dão menos trabalho. Qual? O cachorro ou o gato? Lembra que este, ele se refere a algo que está próximo de quem está falando. Qual palavra está mais próximo? Cães ou gatos? A palavra é gato. É a que está mais pertinho do momento em que eu vou falar a palavra este. Achou estranho? Mas essa é a regra. Veja, por isso é importante, na hora de escrever, obedecer a regra para me ajudar a entender. Por exemplo, eu poderia falar, né? Gosto mais de cães do que gatos, mas acho o gato, eu podia repetir a palavra, né? Mas acho os gatos dão menos trabalho. Mas eu posso substituir a palavra gatos pelo pronome estes. Se eu usar a palavra estes, vai dizer que eu estou me referindo ao que eu citei por último, né? Porque é o que está mais próximo. Então, qual que dá menos trabalho? O gato, certo? Outro exemplo. Agora sim. Quem continua falando é a menina que está de amarelo. E agora a caneta onde está? Está próximo de quem? Da mulher com quem ela está conversando. Então, aí eu vou falar, essa caneta é minha. Porque o objeto está próximo da pessoa com quem eu estou falando. Aí eu digo, essa caneta é minha. Ou, se eu estou conversando com você e a caneta está próximo a você. Aí eu estou falando para você, eu digo, essa caneta é minha. Porque está próximo a você, que é com quem eu estou falando. Mas lembra aquela frase do cachorro e do gato? Vamos ver. Então, de novo, a mesma frase, ó. Só mudou aqui o pronome. Gosto mais de cães do que de gato. Mas acho que... Olha só. Esses se refere a quem? Ao que está mais distante. Nesse caso, a palavra cães. Então, esses ou essa, esse ou essa, esses, essas, eu vou usar para me referir à palavra que está mais distante. E para me referir aos objetos que está próximo da pessoa com quem eu estou falando. Então, eu sei que eu vou usar esse, essa e por aí vai. Entendeu? E também pode se referir a algo que aconteceu no passado. Também eu vou usar esse. Ou, por exemplo, eu já tinha me referido àquilo e agora eu vou retomar. Aí eu vou usar esse. Certo? Vamos ver mais. Agora eu estou falando com alguém. E a caneta nem está próxima a mim, nem próxima à pessoa com quem eu estou falando. Está afastada de nós duas. Aí eu vou usar o pronome aquela.
Por exemplo, nós dois estamos conversando. Aí eu digo, olha, aquela caneta é minha. Porque não está próximo a mim, não está próximo a você. Está afastado. Então, eu vou usar o pronome aquela. Vamos ver outro exemplo. Também, olha só. Tem 3 itens. O amor, o respeito e a gratidão. Aí devem fazer parte da vida do homem. Aquele se refere a qual dos 3? Ao amor, ao respeito ou à gratidão? Qual? É o que estiver mais distante. Nesse caso, o amor. Aquele está se referindo ao amor. Porque foi o que eu citei primeiro. Aí, ó. Aquele por impedir o ódio. Esse, qual foi o que eu citei? Segundo, foi o respeito. Então, e a palavra que está mais próximo, que é gratidão, é o que se refere ao pronome esta. Cada um se refere a um termo que eu citei. O primeiro, o segundo e o terceiro, vamos lembrar. Lembra, ó, o primeiro, o segundo, que foi o último, né, o mais próximo, eu usei este. O que eu citei primeiro foi o que eu me referi usando o pronome esses. Mas aí, a palavra aquele vai se referir ao primeiríssimo. O do meio, vou usar esse. E o último, vou usar esta. Aquele vai se referir ao primeiro item. Esse vai se referir ao segundo item. E esta vai se referir ao terceiro item. Então, veja que eu poderia repetir a palavra, mas eu posso substituir por pronomes. Vamos ver mais. Ó, veja a tirinha. O rapaz está falando, ó, esse carro azul, onde você está encostado, é seu? O rapaz de boné não está perto do carro, então ele usou o pronome esse. Porque o rapaz de boné, tem o rapaz de boné, tem o senhor que está encostado num carro e tem outro carro distante. Então, quem está falando não está próximo de nenhum deles. Por isso que ele usou o pronome esse, porque ele está referindo ao carro que está próximo ao senhor. Ele disse, esse carro é seu? O senhorzinho careca respondeu, aquele, este aqui, este, que é o que está perto dele, não. Aquele,
que é o que está separado. Então, vamos lá. O rapaz de boné falou. Ele não tem nenhum carro próximo a ele. Ele usou esse porque ele estava se referindo ao carro que estava junto do senhor careca. Esse tem 2 carros azuis. Um azul claro e um azul escuro. Se ele usasse a palavra esse, era o carro que estava próximo dele. Mas ele respondeu: este carro não, aquele. Aquele carro. O que está afastado. Entendeu? É meio confuso, né? Calma, que depois com a prática você vai entender. Tem algumas preposições que se juntam aos pronomes para formar uma outra palavra. Em mais estes, surge neste, que se refere a um local. Nesta escola, nesta casa e assim por diante. De mais este, deste. Por exemplo, lembra desta caneta? Entendeu? E pode juntar também em mais aquele, que vira naquele. Que também tem a ver com o passado. Olha, naquele tempo. Ou naquele tempo. No passado. Certo? Então, a preposição com o pronome e aí surge outras palavras. Certo? Outro exemplo. Então, veja só, esses aqui são diferentes. Vamos lá. Então, tem os pronomes que eles são específicos. Mas esses outros, eles têm um sentido geral. Ele não é específico. Eles não possuem flexão de singular ou plural. Eles são só no singular. Então, se eu quero tratar de algo específico, aí eu vou usar este, esse ou aquele. Se eu estou falando de algo generalizado, eu vou usar isto, isso ou aquilo. Por exemplo, precisa de um contexto. Ó, eu falei, esta caneta mas se eu não explicar o que é, veja que eu especifiquei que era uma caneta. Se eu for usar esses pronomes, eu teria que ter explicado antes. Deixa eu dar um exemplo. Olha aí a menina irritada. Vou colocar a frase.
A menina tá falando: eu estou com raiva do mundo. Então ela tá lá irritadíssima, explicando: eu estou com raiva do mundo. Aí eu falo: não diga isso. Eu especifiquei isso o quê? Não. Tem a ver com o contexto do que ela tinha falado antes. Se antes ela não tivesse falado nada e eu só dissesse, não diga isso. Isso o quê? Entendeu? Antes teria que ter um contexto para fazer entender a que se refere. E eu usei isso porque quem falou foi ela, não fui eu. Se eu tivesse falado, eu usava isto. Aí eu falo, eu estou com raiva do mundo. Aí depois eu digo, calma, não diga isto. Porque sou eu mesma quem estou falando. Lembra? Próximo a mim. Vamos para outro exemplo. Por exemplo, eu falo, isto aqui é uma bagunça. O que é uma bagunça? Não sei. Mas se eu quero especificar, explicar os detalhes, aí eu tenho que mudar e usar este ou esta. Vou mudar aqui, ó. Este quarto, eu falando, ó, este quarto está uma bagunça. Então, eu já especifiquei do que eu tô falando. É o quarto. No primeiro eu não especifiquei, não dei detalhes. Eu não posso falar isto quarto, porque eu estou especificando. Então, se o sentido for geral, eu vou usar isto, isso, ou se foi o que estou falando, isto. Se é algo que está distante de mim, isso. Se está bem longe, aquilo. Vamos ver outro exemplo. Veja, a mulher está falando, olhando admirada. O que é aquilo? Está longe. Um disco voador. Então, ó. O que é aquilo? Eu usei aquilo porque eu não sei o que é. Eu não tenho como detalhar o que é. Mas vamos trocar. Digamos que eu vi um carro. Bonito. Eu falo, aquele carro é meu. Então eu vou usar aquilo? Não, porque eu estou explicando o que é, do que se trata. Estou dando os detalhes. Estou dizendo que é um carro. Ele está afastado de mim, está afastado de você, com quem eu estou falando, então eu vou falar aquele. Eu falo, aquele carro é meu, porque eu especifiquei o carro. Aquela primeira frase eu não sei o que é um sentido geral. Entendeu? Obrigada. Agora você aprendeu mais. Pronomes demonstrativos. E depois vamos continuar com outros. Vamos lá. Tchau!